Olá, amigos, Deus te abençoe poderosamente, chegando palavra urgente para abençoar o seu dia, encher você da alegria do Espírito Santo, porque você é escolhido por Deus e Deus ele tem um projeto de bênção, de paz, de vida e de saúde para você. Creia nisso, os pensamentos de Deus são de paz, de bênção, de vitória. Há um futuro em Deus preparado para você. Eu sou o pastor Eliezer Meireles e estou aqui para compartilhar com você uma mensagem poderosa do Evangelho e uma história poderosa e forte que vai impactar o teu coração em o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos aqui acompanhar a história do Gustavo. Eu tenho certeza que essa história vai mexer com você. Acompanhe comigo agora, em nome de Jesus. Em 2014, quando Gustavo tinha apenas 16 anos, a vida dele começou a ser assolada pelo inimigo. Aconteceu um episódio com a minha mãe, da qual eu estive presente. Eu vi ela no almoço, ela se engasgar. E uma semana depois desse episódio, eu fui para a escola, né? E aí naquele dia, ao meio-dia também, no horário do almoço, eu fui almoçar. E aí eu tive a sensação de que eu estivesse também me engasgando, assim como eu tinha visto a minha mãe. E deu aquela crise de pânico, fui para o hospital, porque eu estava relatando, não consegui respirar, né? E aí o Gustavo começou nisso aí, né? Foi passando, a gente achou que passou. De repente ele começou dessas crises de pânico e foi parar no hospital. Mas essa ansiedade ela começou a aumentar, começou a me dar muitas crises de pânico, de qual eu não conseguia respirar. Naquela coisa afogada que ele estava, podia saber que ele já estava na crise de ansiedade. Eu tive acompanhamento com 3 profissionais, psicologia e psicanálise, mas a psicologia sempre trouxe algo como se fosse um transtorno fóbico ansioso. Você viu aí um ataque do inferno contra a vida dele e daquele momento em diante ficou uma brecha ali aberta, né? Ficou ali um alvo fácil para o inimigo atingir e assim foi de mal a pior. Foi um abismo chamando o outro e não são poucas pessoas que sofrem disso, não são poucas pessoas que são atacadas pelo mal dessa forma. A maioria das guerras que você e eu enfrentamos são aqui na nossa mente. E por isso nós precisamos pautar os nossos pensamentos na palavra de Deus. O nosso Deus deixou para nós escrito os pensamentos dele, pensamentos de paz, de saúde, de alegria. E todo aquele que baseia a sua mente, os seus pensamentos na palavra de Deus será bem-sucedido. Nós precisamos aprender a combater todo mau pensamento com bons pensamentos. Você combate a tentação pensando e declarando aquilo que está escrito. Foi assim que Jesus venceu. Ele declarou para cada tentação do inimigo uma palavra que era a palavra de Deus rebatendo aquela tentação. E assim Jesus venceu. E você também vai vencer para a honra e a glória de Deus. Vou te dar um exemplo. Surgiu aí um pensamento, né, querendo dizer que vai dar tudo errado, que não vai dar nada certo. Se lembre da palavra que diz, tudo podemos naquele que nos fortalece. E tudo que fizermos com as nossas mãos vai prosperar. Então são pensamentos de paz que você deve nutrir dentro de você. E para isso, cada vez mais renove a tua mente com a Sagrada Escritura. Já estou te dando um remédio para você vencer, mas eu quero ver com você um pouquinho uma reportagem sobre esse assunto. Acompanhe comigo nessa hora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o transtorno de ansiedade afetou 359 milhões de pessoas em 2021. Em entrevista no ano de 2020, o jogador de futebol Bernard revelou que sofreu crises da doença e começou a fazer acompanhamento psicológico para tratar do quadro. Dados da pesquisa Covitel, realizado no ano de 2024, apontam que cerca de 27% da população brasileira convive com essa enfermidade. Os sintomas dessa patologia podem incluir palpitação cardíaca, dificuldade para dormir, tremores, dificuldade de concentração e sensação de pânico. 359 milhões, você viu aí na reportagem muita gente sendo atacada na mente, não é por acaso. A palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios, assim como pensa a sua alma, assim como imagina a sua alma, assim é. A nossa alma, eu costumo dizer, a nossa mente, ela é como um amplificador. Tudo que você coloca nela vai ser multiplicado. Então, se você colocar bons pensamentos, querido, aquilo vai se multiplicar dentro de você. Se você colocar uma palavra de fé, aquilo vai se multiplicar dentro de você. E isso vai ser maravilhoso, fé, amor, paz. Agora pense comigo, e se você aceitar os maus pensamentos? Se você aceitar aqueles pensamentos intrusivos? Se você aceitar aquelas setas do inimigo
que tentam adentrar a tua mente, vai ser grande o dano, será danoso, será destrutivo para a sua vida. Por isso você e eu não podemos aceitar nada do que é do diabo. Jesus, perto da sua morte, ele dizia o seguinte: aí vem o príncipe desse século, mas ele nada tem em mim. Não aceite nenhum pensamento maligno, não aceite nenhum pensamento intrusivo. Repreenda na hora, em o nome de Jesus. E declare a sua vitória, porque você nasceu para vencer. Eu quero ver com você agora, acompanhar um especialista falando acerca desse assunto. Vem comigo nessa hora. Ansiedade é um sentimento que a gente tem quando a gente se depara com situações ameaçadoras. Por exemplo, quando somos atacados por um animal feroz, por um bandido. São todas aquelas sensações que são geradas no nosso corpo com essa descarga de adrenalina. Nos transtornos de ansiedade, acontece essa descarga de adrenalina e todas essas sensações sem que realmente ocorra um estímulo, sem que haja um perigo real para que isso tudo aconteça. Bom, existem vários transtornos que são enquadrados nos transtornos de ansiedade. Por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada, a síndrome do pânico, os transtornos de estresse pós-traumático, por exemplo, são síndromes, que são enquadradas nos transtornos ansiosos. Bom, na ansiedade generalizada, os sintomas mais comuns são ataques com taquicardia, falta de ar, dormência em algum dos membros e uma sensação de medo muito grande. A pessoa pode ter medo de morrer, medo de ser atacada, medo de ficar num local aberto, cheio de gente, que chama agorafobia. Isso são os sintomas mais comuns. O tratamento da ansiedade pode se fazer pela parte medicamentosa, com antidepressivos, com alguns calmantes, benzodiazepínicos, com psicoterapia, o tratamento medicamentoso associado à psicoterapia é o ideal, e também mudanças no estilo de vida, como por exemplo, redução do consumo de cafeína, refrigerantes com estimulantes, energéticos também. Então, também a tentativa de fazer mais atividade física, especialmente exercícios aeróbicos. Isso tudo, junto com o tratamento medicamentoso, sim, garante um sucesso aí no tratamento da doença. Mas a gravidade varia de acordo ao impacto na vida da pessoa. Pode ser tão grave que torne ela incapaz de trabalhar, incapaz de cuidar dos seus filhos, de seguir a vida adiante. Esse é o impacto principal da ansiedade na vida da pessoa. Você viu aí o especialista falando, é a ciência, e a ciência não deve ser ignorada, mas acima de tudo nós temos um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que me conhece, que te conhece, que conhece a tua mente, os teus pensamentos, e Ele ama você e Ele cuida de você. Então a cada dia faça como está escrito na palavra, entregue o teu caminho ao Senhor, se entregue completamente, confia nele e o mais Ele fará. Vejamos agora a continuação dessa história em nome de Jesus. Comecei muito a ir em festa, comecei a ir nessas baladas que tinham aqui na cidade, e aí era aquela coisa momentânea, ficava ali, mas ia para casa, voltava, crise de pânico, ansiedade. Ele emagreceu na época. E aí comecei a ter depressão, junto, porque me isolava, não conseguia comer, porque tinha medo de me engasgar. Nessa época, a tia de Gustavo já era membro da Igreja da Graça e buscava pela libertação do sobrinho. Na época, eu me consagrava bastante, fazia jejum para ajudar ele, porque foi bem difícil. Sempre uma sensação de vazio, muito grande. Inclusive, muitas vezes, sim, pensei em até tirar a própria vida. Não conseguia sonhar, não tinha plano de nada. E isso durou 6 anos. Até que durante uma madrugada de 2019, Gustavo teve um encontro com Deus orando sozinho no quarto. No dia seguinte, ele foi até a igreja. Eu já conhecia a Igreja da Graça, questão das minhas tias, da minha mãe. E aí eu ouvi na pregação, o pastor inclusive apontou para mim, falando assim, do jeito ali do altar, mas o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem amanhecer. Então, naquele momento, eu percebi que Deus estava cuidando de mim, e a partir desse dia, minha vida começou a mudar. Você viu aí o Gustavo tentando vencer essa situação por meios naturais, festas, amizades. Não há problema nenhum em festas, amizades, desde que não tenha nada pecaminoso, é claro, É evidente. Mas, queridos, esse não é o remédio. O remédio é você ter um encontro com Cristo e renovar a sua mente pelos pensamentos de Cristo.
Toda pessoa que renova os seus pensamentos com as Sagradas Escrituras, essa pessoa vai ser muito abençoada, ela vai desfrutar de paz, de amor, de tranquilidade, serenidade. São qualidades, são bênçãos que Deus derrama sobre aqueles que se envolvem com Ele. A palavra do Senhor diz que aquele que se une com Deus é um só espírito com Ele. Querido, você sendo um só espírito com o Senhor, você tem tudo que Ele tem. Paz, longanimidade, amor, tudo de bom vai estar também dentro de você. O próprio Deus vai habitar dentro de você. E graças a Deus que o nosso amigo Gustavo foi caminhar em direção à igreja. Você viu aí que ele teve um sonho e tal, começa a se envolver com o Senhor. E é muito importante que você e eu estejamos cada vez mais perto do Senhor. Cada vez mais nutrindo a nossa alma, os nossos pensamentos em Cristo. E assim seremos abençoados por Ele. Nós vamos estudar rapidamente uma passagem aqui que fala sobre Davi. E Davi foi um homem que enfrentou muitas guerras. Interessantemente, as guerras ficavam do lado externo dele. Mas dentro dele, ele nutria uma paz muito grande, uma confiança muito grande. E quando a guerra tentava entrar, olha o que o Davi fazia. Salmos capítulo 42, o versículo que nós vamos ler é o 5. 42, versículo 5. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Veja que o Davi, ele tinha uma certeza em Deus, que aquela situação ia mudar. E por isso não adiantava ele ficar estressado, nervoso, ansioso. O que ele tinha era que descansar em Deus. Em outras palavras, descansar na palavra de Deus e no poder de Deus. Sabendo que aquilo que ele não poderia fazer, Deus faria por ele. E aquilo que ele tinha que fazer, Deus daria sabedoria e também ousadia, poder para ele fazer. A mesma confiança você e eu devemos ter. Ninguém está dizendo que é fácil, mas quanto mais você pensar nisso, quanto mais você, vamos dizer assim, dominar os seus sentimentos, as suas emoções, através da palavra de Deus, mais bem-sucedido você será. Tenha certeza disso. Ei, acalma o coração. Não sei o que está acontecendo com você, mas Deus está te trazendo essa palavra. Não sei em que momento da sua vida está, mas essa programação agora é como um bálsamo para o teu coração, para a tua alma, para as tuas emoções. Se acalme, confie em Deus. Entrega-se completamente a Ele, confia nele e Ele tudo fará. Você crê nisso? Eu também creio. E por isso nós vamos ver agora a continuação dessa história. Vem comigo nesse momento. Madrugada em oração, ouvindo sempre louvor, meditando na palavra. E botava o missionário. Ali Deus usou muito o missionário também. Quando vinha as crises, eu sentia aquela força para poder lutar. Porque aí vinham as palavras, já disse que eu fui em todos os cultos que tinha na igreja, eu ia durante a semana. Em menos de 6 meses já não estava usando medicamento, nada, não tinha medicação, já sumiu as crises, nunca retornei no médico também, nunca precisei. Hoje é um testemunho vivo que Jesus transforma e transformou a vida dele. Em 2020 com a pandemia, e eu tinha começado o curso de teologia, né, da grade. Um tempinho antes, quando comecei a grade, comecei a buscar e Deus me deu uma resposta de que Ele realizaria os meus sonhos, né? E casar era um deles. E aí, nesse tempo que eu acabei conhecendo, hoje é minha mulher. Em 2023, a gente casou. E eu vejo muito Deus usando ele. Tem sido assim, sabe? A área que Ele quer, o trabalho que Ele quer, Deus tem abençoado e Ele tem chegado lá, tem crescido. Eu me formei em ciência da computação, trabalho com inteligência artificial hoje na área de dados, sou bem sucedido profissionalmente. A gente está junto à frente aí dos jovens, né? Ali na igreja, a gente tá liderando os jovens. Vale a pena seguir a Jesus, é o único caminho, é tudo pra gente. E hoje eu tô aqui com o Gustavo, né, que dá risada, tenho prazer em fazer as coisas, né? Toda honra e glória sempre a Deus. E hoje tenho vida e vida em abundância. Deus transformou a minha vida mesmo. Oh, glória a Deus, aleluia! Esse é o nosso Deus, Ele é demais. É o Deus que cura o enfermo e expulsa o Satanás. Ele cura o enfermo e expulsa Satanás. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus de proezas e Ele mudou a história do nosso amigo Gustavo. E assim também Ele pode mudar e quer mudar a sua história. Mas você viu como o Gustavo fez? Ele ia combatendo cada combate espiritual. Toda vez que vinha uma ansiedade, um pensamento intrusivo, ele repreendia em nome de Jesus. Ele se lembrava das Sagradas Escrituras, declarava ela e confiava no poder de Deus. Assim você deve fazer e será muito bem sucedido. Eu quero orar com você nessa hora.
Eu quero clamar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Prepare um copo com água neste momento. Enquanto você vai preparando, eu quero lembrar a você que nas nossas mídias sociais tem uma programação maravilhosa que vai abençoar muito você e a sua casa. Amém? Vamos orar? Levante agora para os céus esse copo com água. Pai, apresentamos a Ti que a Tua unção, a Tua virtude e o Teu poder esteja derramado agora sobre cada gota dessas águas. Que sejam águas que curam, que libertam, que salvam, que transformam. E que o Senhor opere maravilhas nesse momento, em nome de Jesus. Assim seja. Beba com toda a tua fé. Aleluia. Respira fundo, volta para a vida, como diz o pastor Jaime, e desfrute do melhor. Lembrando a você que ali em Santa Margarida nós temos reuniões de cura e libertação. Toda sexta-feira eu gostaria muito de receber você ali. Você está vendo imagens aí da nossa igreja, um local assim muito expandido, né? Um local grande, é um local confortável para receber você, a tua casa, a tua família. Então você de perto, você de longe, venha. Estrada do Campinho 5200 é o endereço da sua Vitória aqui em Santa Margarida, subbairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Você venha correndo que é bênção. 8 da manhã, 15 horas e 19h30. 3 horários de bênção para curar, para libertar e transformar você e as pessoas que você ama, tá bom? Foi maravilhoso estar aqui com você. Eu louvo a Deus pela sua vida e digo, não saia daí que está chegando uma canção linda para te aproximar de Deus e vai ser bonito o que Deus vai continuar fazendo na sua vida. Ó, um beijo no seu coração, um grande abraço. Fique na paz, em nome de Cristo Jesus. Outra vez meu coração doeu, me sinto aprisionado pela minha dor. Eu quero te adorar, mas ao mesmo tempo as lágrimas embargam minha voz. Nesse momento pensamentos vêm, olho pro lado, mas não me ajudar. Então entendo a situação, eu sei a tua permissão está me moldando para o que há de vir. E o meu medo tenta me parar, a ansiedade quer me sufocar. Eu preciso do teu socorro, vem me ajudar. Pensamento